Olá, bom, eu sou professora Karina Flexor, do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UNB, e junto com o professor Cleomar Rocha, do mesmo programa, e também do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, vamos juntos apresentar o artigo intitulado Imagens Tecnológicas e IA, Apontamentos Críticos para o 32º Encontro Nacional da ANPAP. Bom, o artigo, ele, partindo dos conceitos de poética e estética, discute a inserção da inteligência artificial na arte. De outra forma, problematiza o impacto da IA sobre os modos de produção de imagem e sua articulação com a poética e com a estética. Para isso, a partir de uma abordagem qualitativa e exploratória, a investigação elege como arcabouço teórico a filosofia da tecnologia e tece a discussão pretendida, tomando como base a exposição AI Imagination, desenvolvida no âmbito da Universidade Estadual de Minas Gerais. Nós partimos dos conceitos clássicos de poética e estética, desde Aristóteles, que identifica a poética como a instrução de construção do encantamento, posicionando todo o contexto da poética no polo de emissão da mensagem. Poética, então, são os reconhecimentos que se tem para o engatilhamento a partir da linguagem desses processos de afetação. Já a estética, ela, como ramo da filosofia, se dedica a estudar os comportamentos de recepção dos processos artísticos ou não, e que são verificados no polo de recepção. Logo, se poética é a instrução para a construção do encantamento, a estética são os modelos de conformação de imagem e parâmetros estéticos que são consumidos como um programa de gosto. Bom, aqui a gente destaca a centralidade e a relevância das imagens. Representações diagramáticas, esquemáticas, abstratas ou realistas, as imagens, desde sempre, auxiliaram a civilização em suas concepções de mundo e do próprio humano. Então, independente dos gêneros, estilos e uso da imagem, a cultura visual se adensou com a tecnologia, dimensionando uma espécie de supremacia da visualidade. Atualmente, o que se observa é que a imagem alcançou maior relevância, sobretudo quando se reconhece a amplitude das imagens frente às interfaces gráficas dos diferentes dispositivos tecnológicos. Entretanto, independente das tecnologias de geração de imagens, elas ainda dependem de algo que as antecede e sucede para tornarem-se relevantes. Aqui eu me refiro à dimensão do sentido. E é exatamente esse sentido que não está repousado na própria imagem, mas em sua articulação com o humano. Ela se faz, ela se tece, seja assentada em um contexto específico, científico, artístico, comunicacional, ou mesmo no âmbito de um aspecto da interpretação, no âmbito da cultura. Na obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty, ele vai apontar para o processo de subjetivação, que orienta e condiciona o olhar, resultando nas capacidades hermenêuticas do sujeito que olha e que efetivamente se mostra pelo olhar lançado ao mundo. É nesse sentido que se compreende o fundamento da estética, a construção de um olhar específico de um tempo, de uma comunidade. A estética se funda no programa do gosto, desse olhar que revela sua constituição sensível no mundo quando o identifica e faz o sentido aflorar. Do ponto de vista das tecnologias, por outro lado, a geração de imagens já passou, ao longo da história, por uma série de técnicas, materiais e suportes. Nas várias conformações da imagem, como é sabido, seus modos produtivos envolvem os conceitos de técnica e tecnologia. Mais recentemente, a tecnologia digital reinventa a imagem, inaugurando um novo modelo de imagem, denominada de pós-fotográfica, cujas inscrições se dão por códigos, por síntese numérica. Nesse contexto, a inteligência artificial, ao manipular os códigos que forjam imagens,
novamente faz instaurar novos modelos de geração de imagem, gestando novas poéticas e padrões estéticos que se tecem específicos do nosso tempo, como a gente vai observar na obra analisada. O corpus da pesquisa diz dos trabalhos apresentados na exposição A Imagination, Apropriação, Hibridismo e Realidades, uma exposição em colaboração com inteligências artificiais, desenvolvido na Escola Guinhar, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e essa concepção de exposição, ela traz artistas convidados e também os alunos que cursaram uma determinada disciplina. Logo, se verifica nesse âmbito que há um lastro disciplinar, um contexto experimental derivado exatamente da disciplina, de se experimentar os recursos de produção da imagem a partir de ferramentas de IA. Aliás, o próprio contexto de apresentação dos trabalhos, que é uma exposição online, e nessa exposição nós temos ambientes em realidade virtual que foram produzidos, esses ambientes foram produzidos também com ferramentas de IA. E é nesse arcabouço específico que o IA Imagination, a Imagination vai trabalhar com essa dimensão exploratória e muito relacionada ao caráter experimental. São 14 obras de 15 artistas e grupos apresentados aqui, dentre algumas imagens geradas por IA generativa, até trabalhos já com uma densidade poética um pouco maior. Principalmente o destaque, naturalmente, está com o trabalho do Gilberto Prado e da Suzete Venturelli. Mas juntam-se a esse trabalho alguns outros trabalhos de pessoas que fizeram a disciplina. Naturalmente que, ao incorporar esse caráter experimental derivado exatamente dessa disciplina, nós temos um endereçamento para uma estrutura muito mais vinculada ao âmbito da poética, à configuração na linguagem das estratégias de produção de encantamento, do que uma conformação da imagem enquanto um princípio estético. A ideia aqui nessa exposição é muito mais um panorama, mostrar a diversidade experimental da utilização de inteligência artificial, do que efetivamente compor um recorte curatorial com base estética. E é neste vetor que identificamos um vetor generalista de que em IA há uma instrução muito maior na construção poética do que efetivamente na definição de estruturas estéticas. Isso se adere à filosofia da tecnologia na exata medida da constituição e democratização de acesso às ferramentas tecnológicas para a produção de imagem ou para a produção de instruções artísticas, instruções poéticas. Todavia, há de se apontar que esse caráter experimental, ele aparece aqui na exposição A Imagination, mas ele incorpora uma dimensão geral de exploração, um momento específico de inserção da IA, da inteligência artificial, que é um momento de experimentar poeticamente essas estruturas de linguagem e não compõe ainda uma estruturação estética. Para fins conclusivos, destaco que o artigo localizou o olhar como base instauradora de sentido da imagem em sua constituição e em sua recepção. As imagens, como quaisquer outros códigos linguísticos, independentemente de seus métodos e processos construtivos, são dependentes do humano, da cultura, para efetivamente terem sentido. E é nessa condição que a poética e a estética se valem para sustentar o modelo de arte visual, mesmo que as imagens sejam forjadas por máquinas, dispositivos tecnológicos e inteligência artificial. Bom, na sequência, as referências que nós utilizamos para construir o texto e muitíssimo obrigada. Obrigado.